Uma boa noite para você e a gente já começa essa edição com essa história lamentável, né? A Santa Casa de Belo Horizonte teve que desmarcar sessões de radioterapia para o tratamento de pacientes com câncer após o furto de cabos de cobre do hospital. Cerca de 80 pacientes vão ser prejudicados com este furto. Após furto de cabos de cobre, Santa Casa de Belo Horizonte precisa desmarcar a radioterapia de 80 pacientes. Quarta-feira pela manhã, quando nós íamos abrir o serviço por volta de 5h40 da manhã, nós nos deparamos com o não funcionamento do acelerador linear, que é o equipamento responsável pelo tratamento de radioterapia dos nossos pacientes. Foram acionados os físicos responsáveis pelo serviço e quando eles foram verificar o que estava ocorrendo, nós evidenciamos que havia ocorrido um furto, possivelmente na madrugada de terça para quarta, o que acarretou o não funcionamento do nosso equipamento. Ao evidenciarmos o ocorrido, nós começamos a fazer contato com todos os pacientes, solicitando que eles não viessem para o tratamento do dia. E os pacientes que já estavam aqui conosco, aguardando para começar, a gente começa bem cedinho às 6 da manhã, foram encaminhados de volta para seus lares e estão aguardando até que o funcionamento seja retomado. De ontem para hoje, as medidas já foram iniciadas, nós já temos uma equipe trabalhando desde ontem às 7 horas da manhã e possivelmente até segunda-feira o nosso serviço já volta a funcionar. Eu quero chamar para essa conversa também a jornalista Laura Marques, lá de Belo Horizonte. Laura, uma boa noite para você. Olha, é revoltante, né, a gente ouvir uma história como essa. São pessoas que com certeza não têm nenhum pingo de humanidade, né, Laura? Afinal de contas, nós sempre falamos isso aqui no Diversa em Rede. Quando se rouba, por exemplo, algo público, nós estamos roubando a quem precisa, nós estamos nos roubando de certa forma, né? Quando você vê aí um ônibus sendo apedrejado, colocando fogo em ônibus, quem fica depois à mercê é a população. E agora, mais uma vez, essa história aí, né? Infelizmente, com o cobre, que infelizmente faz parte aí, né, do roubo de vários bandidos, pensando aí no lucro e várias pessoas sofrendo. A Polícia Civil ela já está investigando esse caso. Uma boa noite para você, Laura. Boa noite, Elias. Boa noite para todos os nossos telespectadores. Pois é, infelizmente esses roubos de cabos de cobre são bastante comuns. Existe um mercado clandestino para a venda desse tipo de produto. É exatamente por isso que as pessoas, os criminosos, acabam visando esse tipo de estrutura que é presente em várias estruturas públicas, né? No caso, a gente está falando de um hospital daqui de Belo Horizonte que é importante para o atendimento de milhares de pessoas todos os dias. No caso, quem foi prejudicado são os pacientes que precisam fazer a radioterapia, que precisavam desse equipamento que a gente viu aí na reportagem. Foram furtados cabos de cobre, 1,5 metro de cabos de cobre, um tamanho até pequeno, né, Elias, mas que já causa esse grande estrago, esse grande problema para a população, para os pacientes. Então foi 1,5 metro de cabos de cobre que foi furtado do lado de fora do hospital da Santa Casa daqui de Belo Horizonte, além de um ar-condicionado que era utilizado para resfriar esse equipamento, um ar-condicionado que era necessário também para garantir esse atendimento de qualidade dentro da Santa Casa. Então a Polícia Civil já está sim analisando esse caso, já está investigando. O hospital chamou os peritos da Polícia Civil que fizeram uma análise, um levantamento e agora a primeira delegacia do centro de Belo Horizonte é que está responsável por esse trabalho de investigação, de apuração, para tentar encontrar quem é que furtou essas estruturas tão importantes para o hospital, para a Santa Casa daqui de Belo Horizonte e que vai deixar 80 pacientes que precisavam de radioterapia sem atendimento. A gente viu na reportagem, a informação de que esses atendimentos devem retornar já na segunda-feira, mas a posição oficial da Santa Casa de Belo Horizonte é que o prazo para conseguir resolver isso tudo, instalar os novos equipamentos, é de mais ou menos 7 dias. A gente até questionou, a reportagem até questionou por que motivo não direcionar esses pacientes para um outro hospital, por exemplo, que tenha esse equipamento que é necessário, que tenha esses cabos de cobre que foram furtados, mas aí a direção da Santa Casa disse que esse procedimento de fazer essa transferência seria ainda mais complexo e poderia demorar mais tempo do que esses 7 dias que os pacientes já vão ter que aguardar. É claro que é um período relativamente curto, para o avanço da doença, de um câncer,
mas, claro, os pacientes que estão ansiosos para conseguir receber esse tratamento, para se sentirem melhor o quanto antes, uma paralisação como essa é muito triste, né, Elias? E pior é perceber que isso acontece com bastante frequência. Aqui em Belo Horizonte, a gente está sempre noticiando sobre casos de semáforos que não estão funcionando porque os cabos de cobre foram furtados, foram levados dessas estruturas, desses semáforos. Então agora, isso acontecendo também num hospital, um equipamento, um aparelho público, uma estrutura pública absolutamente necessária, principalmente quando a gente está falando desse período de pandemia. Elias. Ô, Laura, chega a ser revoltante, né, a gente pensar em história como essa, mas infelizmente acontece, a gente espera sim que a Polícia Civil consiga aí identificar os responsáveis. Muito obrigado, daqui a pouquinho eu volto a conversar com você.